vou apresentar um pouco sobre esse artigo, intitulado Considerações Essenciais para uma avaliação precisa da contaminação por fotonêutrons em radioterapia. Esse artigo ele foi publicado ali no ano de 2019 na Apleide. Aqui estão os autores. Bom, inicialmente a motivação para esse trabalho ela se deu porque em tratamentos com fótons de energia acima de 8 MeV ocorre a produção de nêutrons no cabeçote do acelerador linear, aqui chamado de LINAC, que é o nome para esses aceleradores lineares em inglês, e que é bastante difundido e utilizado no âmbito da radioterapia. E esses nêutrons eles são indesejados, pois eles vão adicionar a dose tanto ao paciente como também aos indivíduos ocupacionalmente expostos no serviço da radioterapia. Assim, esses nêutrons eles podem aumentar ali o risco de câncer secundário. Além disso, os dosímetros de nêutrons eles têm uma resposta bastante dependente da energia e eles podem introduzir incertezas ali maiores do que 10% nas medições, o que não é tão interessante para essas medidas. E por isso, entender como o espectro, a fluência e a dose equivalente ambiente para nêutrons variam é essencial para garantir a segurança radiológica. Quanto aos objetivos, esse trabalho teve 3 grandes objetivos. O primeiro dele foi analisar o impacto do tamanho do campo e da posição do detector, como isso afeta a energia média dos nêutrons, a fluência e a dose equivalente ambiente para nêutrons. O segundo grande ponto foi quantificar a incerteza gerada quando se ignora a variação de energia dos nêutrons das medições. E o terceiro, estudar o impacto de remover a sala de radioterapia das simulações de Monte Carlo sobre os resultados, ou seja, o quão é impactante você remover a blindagem, aqui no caso sala de radioterapia, se referindo principalmente à blindagem, o quão isso impacta nos resultados. Em se tratando da metodologia para esse trabalho, inicialmente ele se pautou aqui na utilização do método Monte Carlo através da versão do código MCNPX 2.6.0. O porquê de Monte Carlo? O Monte Carlo ele vem aí sendo utilizado no âmbito científico há bastante tempo, vem demonstrando a sua eficiência e sua eficácia em simular radiações, principalmente majoritariamente ionizantes, e ele vem sendo difundido no âmbito científico e vem comprovando cada vez mais como se a aproximação do âmbito real ali tanto em ambientes de trabalho como também para doses em pacientes. E aqui se tratando desse trabalho, esse código ele foi utilizado para simular o CLENAC da Varian de 18 MV, incluindo ali toda a sala de tratamento e labirinto. Foram posicionados nessa simulação 8 detectores ao longo da mesa do paciente e 4 no labirinto. Esse esquema eu vou mostrar no slide posterior. E foram testados também 6 tamanhos de campo que variaram ali de 0x0 a 40x40, para avaliar como essas variáveis elas vão afetar o espectro, a fluência e a dose equivalente ambiente para nêutrons. E esse slide aqui ele vai mostrar mais ou menos como foi o esquema simplificado aqui para o Varian, o CLINAC da Varian, e aqui para a sala de radioterapia. Aqui, como nós podemos observar, vamos ter a parte blindada por concreto. Aqui a mesa do paciente com 8 detectores expostos, variando de 1 a 8, com 1 partindo do isocentro. E aqui nós vamos ter os detectores expostos aqui no labirinto,
que variaram ali de 9 a 12, e detectores esses que foram importantes para os resultados obtidos nesse artigo. Os resultados, eu dividi esses resultados inicialmente para a energia média. A avaliação da energia média, foi possível observar que essa energia ela variou de 0,28 a 0,74 MeV quando se considerou as paredes blindadas, e ao se remover essas paredes da simulação, houve um aumento ali de 0,2 a 0,4 MeV, especialmente em pontos mais distantes do isocentro. Ou seja, afastar-se do isocentro reduz a energia média em até mais ou menos ali 50%, o que é crucial para o cálculo correto da dose. Se trata da fluência e da dose. A afluência de nêutrons aumenta, foi possível observar que ela aumenta com o tamanho do campo e atinge seu máximo no campo 20 por 20 e depois tende a se estabilizar, como mostra aqui esse gráfico. E ao se afastar do eixo central, a fluência e a dose equivalente ambiente elas vão diminuir. E dentro do labirinto, a dose ela é cerca de 6 vezes menor do que no isocentro. E esses valores eles se tornam mais significativos em tratamentos ali com altas doses, cerca de 70 graus, somando aí dezenas a centenas de millisieverts extra. E agora, se tratando dos espectros de energia, o espectro de nêutrons ele possui, nesse trabalho foi possível verificar que ele possui dois picos, um na região térmica e o outro na região rápida, ok? E na região intermediária ele vai ser representado ali pelos nêutrons epitermais. Foi possível verificar que o aumento do campo, do tamanho do campo, fez com que o espectro ele se deslocasse para energias mais altas, o que influencia diretamente nos fatores de conversão de fluência para a dose, como pode ser visto aqui nos dois gráficos, aqui os espectros para o isocentro e aqui para a mesa do paciente. Bom, agora ele traz um pouco uma análise de o porquê que é importante não se ignorar a energia média, ou seja, o quão a energia média ela impacta nesses resultados. E aí ele traz que ignorar a variação da energia média pode levar a cerca de 19% de incerteza na dose do isocentro e mais de 10% fora do eixo. E enquanto que no labirinto a incerteza ela pode chegar ali mais ou menos 35% ao se usar detectores dependentes tanto de energia como também os detectores do tipo CR39 com bóron 10. Então ele traz que, portanto, a correção da energia média para esses nêutrons é fundamental para garantir a confiabilidade dos dados. E também ele traz o impacto de se remover as paredes. Desculpa. Ele traz que ao remover as paredes da simulação, ou seja, a blindagem, a fluência ela é subestimada ali em cerca de 23 a 54%, a depender do detector. E a dose ela é até 24% subestimada no isocentro e 35% fora desse eixo. E que além disso, a componente térmica e epitermal ela vai desaparecer dos gráficos ali, mostrando que essas partículas elas são originadas principalmente pelo espalhamento com as paredes de concreto. Quanto às conclusões desse trabalho, o estudo ele vai concluir que é fundamental considerar
o espectro real de nêutrons e a geometria completa da sala nas simulações Monte Carlo. Ele vai concluir também que as correções de energia cinética, de energia média, da energia média, elas são necessárias para reduzir as incertezas nas medições experimentais e que também esses resultados são importantes para melhorar a proteção radiológica e reduzir o risco de efeitos tardios como câncer secundário, tanto em pacientes como também em indivíduos ocupacionalmente expostos. Eu sintetizei basicamente esse trabalho para não ficar muito comprida essa apresentação, mas é de suma importância, principalmente a utilização do método Monte Carlo, em se tratando da utilização de radiações ionizantes. Como nós sabemos, existe a proteção radiológica, que ela é tão fundamental, e também uma motivação até ética, porque quando se trabalha com radiações ionizantes e experimentos com seres humanos, nós temos ali, além da parte ética, também na proteção radiológica existe o princípio ALARA, que ele vai dizer que essas doses de radiação elas devem ser tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. Então, portanto, não existe uma justificativa para se fazer esses experimentos em vivo, assim demonstrando e ratificando novamente a importância do método Monte Carlo. E aqui abrindo também que a ideia de que o método Monte Carlo ele não é só utilizado aqui para radioterapias, mas também para outros âmbitos da física médica, como medicina nuclear, radiodiagnóstico e até para análise ali, simulações de acidentes, não só para nêutrons, como eu havia dito, para as radiações ionizantes em geral. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.